Meu nome é Nora Whitfield. Eu tinha 32 anos quando minha mãe pegou meu telefone e me trancou dentro de um depósito de hotel enquanto eu estava em trabalho de parto. Tudo porque o casamento da minha irmã mais nova começaria em 40 minutos. A primeira coisa de que me lembro depois disso foi abrir os olhos sob as luzes frias de um quarto de hospital. Meu corpo parecia impossivelmente pesado. Algo puxava dolorosamente através do meu abdômen sempre que eu respirava, e um monitor ao meu lado marcava cada batimento cardíaco com um pulso eletrônico. Minha mãe, Marion, estava de pé perto dos pés da minha cama. Meu pai, Thomas, estava atrás dela. Minha irmã, Lila, ainda usava a parte de baixo do vestido de noiva, embora alguém tivesse jogado um cardigã cinza sobre seus ombros. Nenhum deles perguntou como eu me sentia. Minha mãe se aproximou e baixou a voz. Nora, antes de dizer qualquer coisa, você precisa entender que eu estava tentando evitar um pânico. Por favor, não chame a polícia. Eu a encarei, lutando para conectar aquelas palavras com a última coisa de que me lembrava. O chão do depósito sob minha bochecha e sangue se espalhando pelo meu vestido. Então outra pergunta abriu caminho através da névoa. Cadê meu bebê? Ninguém respondeu imediatamente. Aquele silêncio me assustou mais do que os monitores, a dor ou o pedido da minha mãe. Antes que eu pudesse perguntar de novo, a porta se abriu e meu marido Adrian entrou. Sua camisa estava amassada, seus olhos estavam vermelhos e havia uma expressão em seu rosto que eu nunca tinha visto durante nossos 8 anos juntos. Ele olhou diretamente para minha mãe. O que ele disse a seguir acabou com todas as desculpas que ela tinha preparado e deixou toda a minha família em silêncio. Mas a parte mais aterrorizante era que eu ainda não sabia como ele tinha descoberto a verdade, nem se a demora tinha custado a vida do nosso bebê. Antes de contar como eu fui parar naquela cama de hospital, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo se você acredita que a palavra família nunca deveria ser usada para justificar dano deliberado. Porque aquele dia me forçou a decidir se preservar a paz familiar valia o risco da vida de uma criança. Para entender como minha mãe achou que podia me pedir silêncio, precisamos voltar ao Hotel Briar Glen, 40 minutos antes da cerimônia da minha irmã. Eu estava com 38 semanas e 2 dias de gravidez. Minha obstetra tinha me avisado para ficar perto de assistência médica e sair imediatamente se eu sentisse contrações regulares, sangramento ou rompimento da bolsa. Eu tinha repetido essas instruções para minha mãe e para Lila mais de uma vez. Elas ouviram. Simplesmente acreditaram que o casamento de alguma forma teria prioridade sobre isso. Briar Glen era um hotel histórico restaurado, com pisos polidos, janelas altas e corredores de serviço escondidos atrás de portas decorativas. O salão da cerimônia já estava cheio de flores brancas e cadeiras douradas. Os convidados estavam chegando lá embaixo, enquanto os fornecedores corriam entre o salão e o espaço da recepção. Eu tinha passado a maior parte da manhã na área da noiva cumprindo as responsabilidades que Lila tinha se recusado a tirar de mim. Toda vez que eu me sentava, alguém precisava que as alianças fossem conferidas, um parente fosse orientado ou um fornecedor fosse atendido. Marion circulava pelo hotel com um cartão de acesso temporário que o hotel tinha emitido para ela como coordenadora de eventos da família. Ela controlava a agenda, a decoração, os pertences guardados e quase toda a decisão que alguém tomava. Era assim que nossa família sempre funcionou. Minha mãe decidia o que importava. Meu pai evitava discordar dela. As emoções de Lila se tornavam a emergência de todos. Eu me tornava a pessoa que deveria administrar o que sobrasse. Você está fazendo demais. Adrian tinha me dito aquela manhã. Ele estava parado perto da porta do quarto da noiva, me observando pressionar a mão contra minhas costas. Eu prometo, Lila, eu disse. Você também me prometeu que sairia se algo parecesse errado. Eu vou. Ele estudou meu rosto como se quisesse contestar aquela resposta, mas sabia o que acontecia sempre que ele confrontava minha família diretamente. Minha mãe o acusava de me virar contra eles, e eu passava dias me sentindo culpada por um conflito que eu não tinha criado. Adrian tocou meu braço gentilmente. Uma mensagem. Ela disse, é só o que basta, eu venho imediatamente. Eu concordei com a cabeça. Marion apareceu atrás dele antes que eu pudesse responder.
Os convidados estão sendo acomodados, ela disse. Adrian, você precisa descer. Nora precisa ajudar Lila com os últimos preparativos. Ela precisa se sentar. Ela está sentada. Ou estava. Adrian olhou para mim, em vez de para minha mãe. Eu dei a ele o pequeno sorriso tranquilizador que eu tinha aperfeiçoado anos antes. Aquele que dizia a todos que eu conseguia lidar com mais do que deveria estar lidando. Ele relutantemente foi para o salão. Lila surgiu de trás de um biombo momentos depois. Seu vestido estava perfeitamente ajustado, o cabelo preso no lugar, e sua expressão se contraiu quando ela notou que eu estava apoiada em uma mesa. Você não vai desaparecer no meio disso, vai? Ela perguntou. Estou bem aqui. Porque a mamãe disse que a gravidez pode deixar as coisas imprevisíveis. Minha irmã não estava perguntando se eu me sentia bem. Estava perguntando se meu corpo pretendia atrapalhar seus planos. Se acontecer alguma coisa, eu te aviso, eu disse. Eu só preciso que você aguente a cerimônia. Você pode descansar depois. Marion ouviu. Em vez de corrigi-la, ela olhou para a agenda em sua mão. 15 minutos, ela anunciou. Todo mundo precisa se concentrar. A primeira contração veio antes que ela terminasse a frase. Começou como um aperto abaixo das minhas costelas e desceu até parecer que uma faixa de metal tinha se fechado ao redor do meu abdômen. Eu agarrei a mesa. Por vários segundos, não consegui falar. Quando a pressão passou, tentei me convencer de que tinha sido apenas mais uma contração. Eu já tinha sentido aquilo antes, e cada uma tinha passado sem virar um padrão. Então um calor escorreu pela parte interna da minha perna. Olhei para o chão. Uma mancha clara tinha escurecido o tecido do meu vestido. Quando toquei a parte interna da minha coxa, havia um fino filete de sangue nos meus dedos. O aviso da minha médica voltou com clareza perfeita. Contrações regulares, perda de líquido, sangramento. Sair imediatamente. Eu peguei meu telefone. Marion segurou meu pulso. O que você está fazendo? Eu preciso do Adrian. Seu olhar foi do meu rosto para o tecido molhado e depois para o sangue nos meus dedos. Ela entendeu o que estava vendo. Tem certeza? Ela perguntou. Outra contração me atingiu antes que eu pudesse responder. Eu me curvei para frente e respirei até passar, segurando a beirada da mesa. Essa foi mais forte. Quando passou, minhas mãos estavam tremendo. Eu preciso ir para o hospital. O rosto de Lila perdeu a cor. Agora mesmo? Sim, agora mesmo. Mas a cerimônia começa em 40 minutos. Eu a encarei. Por um breve segundo, ela pareceu envergonhada. Des olhou para nossa mãe. A expressão de Marion mudou para aquela máscara calma e controlada que ela usava, sempre que a realidade se recusava a seguir sua agenda. Não vamos trazer uma ambulância pelo saguão cheio de convidados, ela disse. Eu não falei nada sobre ambulância. Estou ligando para o Adrian. Se ele vier correndo para cá, todo mundo vai saber que algo está errado. Algo está errado. Baixe a voz. Aquele comando familiar funcionou em mim mesmo com a dor. Eu baixei. Marion colocou uma mão no meu ombro. Tem uma sala tranquila no corredor de serviço, ela disse. Você pode sentar lá enquanto eu contato o Adrian. Vamos te tirar pela entrada lateral sem assustar a Lila ou alarmar 200 pessoas. Eu deveria ter recusado. Deveria ter ligado para Adrian antes de dar mais um passo. Mas minha mãe tinha controlado toda a crise de que eu conseguia me lembrar. Mesmo quando eu discordava dos métodos dela, alguma parte de mim ainda acreditava que ela não me colocaria conscientemente em perigo físico. Eu deixei que ela me guiasse para fora da área da noiva. Lila ficou perto do espelho, uma mão pressionada contra a frente do vestido. Ela não nos seguiu. O corredor de serviço estava mais fresco e mais silencioso do que os ambientes públicos. A música do salão chegava até nós apenas como uma vibração abafada através das paredes. Marion andava rápido. Eu tive que parar no meio do corredor quando outra contração tomou conta do meu corpo. Ela olhou para as portas do salão em vez de olhar para mim. Estamos perdendo tempo. Estou tendo um bebê, mãe. Isso não é algo que eu esteja fazendo com você. Eu sei disso, mas ela disse aquilo com impaciência, não com preocupação. No final do corredor, ela pressionou sua credencial temporária contra um leitor ao lado de uma porta cinza. Uma luz verde piscou e a fechadura destravou. A sala, além dela, continha lençóis empilhados, caixas de decoração lacradas, suportes de flores sobressalentes, recipientes de presentes
e pertences pessoais que a família tinha guardado longe dos convidados. Não havia janelas, não havia telefone. Isso é um depósito, eu disse. É privado. Sente-se por 1 minuto enquanto eu ligo para o Adrian. Eu segurei meu telefone na mão. Eu posso ligar para ele eu mesma. Marion estendeu a mão para o telefone. Eu preciso explicar onde estamos, para ele não vir pelo salão. Eu conto a ele. Nora, pare de dificultar as coisas. Ela puxou o telefone da minha mão antes que eu entendesse que ela não estava mais fingindo pedir. Mãe, eu estou cuidando disso. Ela deu um passo para trás no corredor. Eu me movi em direção a ela, mas outra contração me obrigou a me apoiar em uma pilha de caixas. A porta começou a fechar. Espera, eu volto já. Deixa a porta aberta. Marion olhou para mim através do espaço que se estreitava. A Lila só tem uma cerimônia, Nora. Só dessa vez isso não pode ser sobre você. A porta se fechou. 1 segundo depois, ouvi a fechadura eletrônica travar. No começo, pensei que ela tinha cometido um erro. Segurei a maçaneta e puxei. Não se moveu. Mãe. Os passos dela continuaram pelo corredor. Mãe, abre a porta. Ela não parou. Eu bati na superfície de metal com a palma da mão. Mãe. Por vários segundos, não ouvi nada além da minha própria respiração. Então a voz dela veio fracamente do outro lado. Você precisa se acalmar. Eu não posso deixar você parar a cerimônia. Minha mente se recusou a aceitar o significado daquelas palavras. Você me trancou aqui. Eu vou entrar em contato com o Adrian. Me dá meu telefone e abre a porta. Quando? Não houve resposta. Os passos dela sumiram. Eu puxei a maçaneta de novo até uma dor disparar pelo meu pulso. Depois procurei pela sala, checando atrás de lençóis empilhados e caixas por outra porta. Não havia. O único ar vinha por uma ventilação estreita perto do teto. As paredes eram grossas, e a música lá fora ficava mais alta conforme o casamento se aproximava. Eu bati na porta. Socorro! Alguém me ajuda! Ninguém respondeu. Eu tinha passado a vida inteira sendo dita que o controle da minha mãe era outra forma de cuidado. Parada dentro daquela sala, eu finalmente entendi no que o cuidado dela se transformava sempre que minha segurança entrava em conflito com algo que ela valorizava mais. Outra contração me derrubou de joelhos. Eu respirei do jeito que a instrutora tinha nos ensinado, a mim e ao Adrian, na aula de parto. Devagar entrando, devagar saindo. Não lutar contra a pressão. Mas a sala não era um hospital. Adrian não estava ao meu lado, e meu telefone estava na mão da minha mãe. Pressionei a palma da mão contra meu abdômen. Fica comigo, eu sussurrei para o meu bebê. Por favor, fica comigo. Do lado de fora da sala, Marion desbloqueou meu telefone com a senha que ela tinha aprendido durante os preparativos do casamento. Eu não sabia disso na época. Aprendi depois com o Adrian e com o histórico de mensagens preservado no telefone dele. A primeira mensagem parecia ter vindo de mim. Estou deitada por um tempo. A mamãe está comigo. Por favor, não interrompam a cerimônia. Adrian respondeu quase imediatamente. Você está tendo contrações? Onde você está? Minha mãe mandou outra resposta. Estou bem. Preciso de espaço. Não venha me procurar. Aquela foi a mensagem que primeiro o deixou incomodado. Adrian sabia que eu às vezes minimizava a dor. Sabia que eu odiava criar cenas, mas também sabia que eu nunca diria a ele para ficar longe se o trabalho de parto tivesse começado. Ele ligou. Minha mãe rejeitou a chamada. Depois ela desligou meu telefone e o guardou entre os pertences do casamento. Dentro da sala, eu esperei que ele tocasse. Nada aconteceu. Eu gritei até minha garganta arder. Bati na porta com a base sólida de um suporte decorativo, criando um som metálico agudo que parecia alto o suficiente para atravessar o hotel inteiro. Ainda assim, ninguém veio. Minha esperança começou a encolher em algo mais frio. Minha mãe não tinha me deixado ali por alguns segundos enquanto procurava o Adrian. Ela tinha levado a única coisa que me permitia alcançá-lo e a usado para fazer meu desaparecimento parecer voluntário. Ela não estava administrando a emergência. Estava a escondendo. Perto do salão, Lila perguntou a Marion se a situação estava sob controle. Segundo o que Lila admitiu depois, nossa mãe disse a ela que eu estava descansando em algum lugar privado e não queria que a cerimônia atrasasse. Lila sabia que eu tinha sentido dor. Sabia que tinha havido líquido e sangue. Mesmo assim, ela não perguntou onde eu estava.
Meu pai só ouviu que eu tinha passado mal e que Marion tinha resolvido. Ele aceitou a garantia dela sem checar. Esse era o papel dele na nossa família. Ele confundia confiar na minha mãe com proteger o resto de nós. A cerimônia começou no horário. Eu soube porque a música abafada mudou. Primeiro veio a marcha nupcial, depois o som baixo do celebrante falando. Embora eu não conseguisse distinguir palavras individuais, eu entendia o que estava acontecendo além da parede. Minha família não tinha parado. Lila estava caminhando em direção ao altar, enquanto eu permanecia trancada entre caixas, lençóis e presentes de casamento. Eu tinha passado anos protegendo ela das consequências. Eu completava tarefas que ela esquecia. Eu a defendia quando ela decepcionava nossos pais. Eu abria mão de atenção porque Marion sempre dizia que Lila era mais sensível e que eu era forte o suficiente para entender. Agora, quando eu precisava que minha irmã deixasse sua própria celebração por 5 minutos e perguntasse onde eu estava, ela escolheu não olhar. Uma dor repentina cortou meu abdômen. Foi diferente das contrações, mais aguda, constante. Quando me movi, vi sangue embaixo de mim. Não era um filete dessa vez. O suficiente para escurecer o tecido do meu vestido e manchar o chão. Minhas mãos ficaram frias. Eu sabia que sangramento podia significar que algo estava errado com a placenta. Sabia que meu bebê podia estar perdendo oxigênio. Sabia também que cada minuto que eu ficasse naquela sala reduzia a chance de alguém nos ajudar a tempo. Eu me forcei a levantar. A sala girou. Alcancei a porta e bati de novo, mas meus braços já não tinham a mesma força. Por favor, eu chamei. Estou grávida. Preciso de ajuda. Passos passaram em algum lugar do corredor. Eu gritei. Continuaram sem diminuir a velocidade, engolidos pela música e pelos aplausos vindos do salão. Eu deslizei contra a porta. Meu bebê se moveu uma vez sob minha mão. Depois, por um período que pareceu insuportável, não senti nada. Lá embaixo, Adrian lia a segunda mensagem de novo. Não venha me procurar. O tom não parecia meu, nem a ideia de que eu desligaria meu telefone depois de dizer a ele que talvez estivesse passando mal. Ele saiu do lugar e voltou para a área da noiva. Eu não estava lá. Lila já estava na cerimônia. Marion o interceptou antes que ele pudesse entrar na área de serviço do hotel. Onde está a Nora? Ele perguntou. Ela pediu privacidade. Onde? Ela está descansando. Em qual sala? Marion não respondeu diretamente. Ela disse que eu estava emotiva, que ele ia piorar a situação e que eu tinha especificamente pedido para ele não interferir na cerimônia. Adrian mostrou a ela as mensagens. Se a Nora quisesse privacidade, ela ainda estaria respondendo. Ele a desligou o telefone. Minha esposa está de 38 semanas de gravidez. Por que você deixaria ela desligar o telefone? Thomas se aproximou depois de notar o confronto. Adrian, sua sogra disse que a Nora está sendo cuidada. Por quem? Meu pai olhou para Marion. Aquela hesitação disse a Adrian tudo que a garantia dela não tinha dito. Ele checou o quarto da noiva, os banheiros próximos e o corredor público. Ninguém tinha visto no saguão. Quando ele perguntou a Lila durante o primeiro intervalo disponível da cerimônia, ela repetiu a mesma explicação. A mamãe resolveu. Adrian parou de pedir permissão à minha família para se preocupar. Ele encontrou Rachel Kim, gerente de operações do Briar Glen, e disse a ela que sua esposa grávida, a termo, tinha desaparecido dentro do hotel. Rachel não discutiu com ele nem pediu que ele protegesse o casamento. Ela pediu fatos. Quando ele tinha me visto pela última vez? Quem tinha estado comigo? Qual entrada eu tinha usado? Eu tinha meu telefone. Adrian mostrou a ela as mensagens e explicou que a linguagem não parecia minha. Rachel checou o sistema do hotel. Não havia registro de eu ter saído por uma entrada de hóspedes monitorada. Ela então revisou as imagens da câmera que cobria o corredor de serviço fora da área da noiva. As imagens mostravam minha mãe caminhando ao meu lado em direção à seção segura do hotel. Minutos depois, Marion voltava sozinha. Ela carregava algo que Adrian reconheceu como meu telefone. Rachel puxou os registros de acesso temporário. Uma credencial tinha aberto a sala de armazenamento do casamento pouco depois de Marion e eu entrarmos no corredor. A credencial estava registrada em nome da minha mãe. Não havia nenhum registro correspondente mostrando que a porta tinha sido aberta novamente. Rachel não perdeu tempo confrontando Marion.
Ela pegou a credencial mestre do hotel e levou Adrian pelo corredor de serviço. A essa altura, eu já não conseguia mais ficar em pé. Eu estava deitada de lado perto da porta, uma mão embaixo do meu abdômen e a outra estendida em direção à estreita faixa de luz na soleira. Minha respiração soava distante. Os aplausos do salão apareciam e sumiam. Achei que ouvi Adrian chamar meu nome, mas não conseguia dizer se o som era real. A última coisa de que me lembro foi o chão frio contra minha bochecha. Então a fechadura destravou. Rachel abriu a porta e me encontrou inconsciente. Adrian viu o sangue primeiro. Por um segundo atordoado, ele não se moveu. Depois se ajoelhou ao meu lado enquanto Rachel chamava o serviço de emergência e ordenava que a equipe liberasse a entrada de serviço. Ela disse ao atendente que eu estava a termo, inconsciente, sangrando, e tinha sido encontrada dentro de uma sala trancada. Os paramédicos chegaram pela entrada lateral que minha mãe tinha querido usar para proteger o casamento do constrangimento. Só que agora, eles não estavam chegando discretamente. A equipe do hotel bloqueou o corredor. Os convidados começaram a fazer perguntas. A cerimônia não podia mais ficar isolada do que tinha acontecido a alguns cômodos de distância. Enquanto os paramédicos me colocavam na maca, Adrian tentou segui-los. Rachel o deteve só o suficiente para fazer uma pergunta. Eu tinha sido colocada naquela sala voluntariamente? Não, ele disse. Ela estava tentando me ligar. Rachel olhou para a porta trancada, para o registro de acesso no tablet dela e para o sangue no chão. Ela preservou as imagens do corredor, garantiu os registros de acesso. Depois fez um relatório independente à polícia. Quando a ambulância saiu de Briar Glen, a decisão que minha mãe mais tarde me imploraria para não tomar já tinha sido tirada das mãos dela. Não me lembro de nada sobre a viagem de ambulância. Tudo o que sei sobre ela veio depois, do Adrian, do relatório dos paramédicos e dos médicos que me trataram. A ambulância chegou ao hospital comigo ainda inconsciente. Minha pressão estava caindo, o sangramento tinha se intensificado e o monitor fetal mostrava que meu bebê estava em sofrimento. A equipe obstétrica diagnosticou um descolamento de placenta. Parte da placenta tinha se separado da parede uterina, interferindo no oxigênio que chegava ao meu bebê enquanto eu continuava perdendo sangue. Não havia tempo para esperar o parto progredir naturalmente. Fui levada para uma cesariana de emergência, enquanto outra equipe se preparava para tratar a hemorragia. Adrian chegou momentos depois, mas as portas do centro cirúrgico já tinham fechado. Ele me contou depois que aquelas portas foram a primeira barreira que ele já quis derrubar. Ele ficou sentado do lado de fora, com sangue na manga, de tanto ter se ajoelhado ao meu lado no depósito. Ninguém conseguia dizer a ele se ele estava prestes a perder a esposa, a filha ou as duas. Nossa filha nasceu enquanto eu ainda estava inconsciente. Ela foi imediatamente transferida para a equipe neonatal para a estabilização e monitoramento. Eu permaneci em cirurgia enquanto os médicos controlavam o sangramento. Horas depois, eu cheguei ao momento do hospital onde essa história começou. Minha mãe já tinha me pedido para não chamar a polícia. Meu pai e Lila estavam atrás dela, e eu tinha acabado de fazer a pergunta que nenhum deles respondeu. Cadê meu bebê? Adrian se aproximou da minha cama. A Elisa está viva, ele disse. Ela está na UTI neonatal, mas está estável. Cada parte do meu corpo ficou parada. Viva? Ele confirmou com a cabeça, segurando minha mão com cuidado. Ela precisa de monitoramento, mas ela conseguiu. O alívio bateu com tanta força que virou dor. Fechei os olhos e chorei. Não silenciosamente nem com elegância, mas com o corpo inteiro tremendo sob o cobertor do hospital. Por vários segundos, não havia mais nada naquele quarto. Nenhum casamento, nenhuma porta trancada, nenhuma polícia. Só o saber de que minha filha estava viva. Então Adrian olhou para minha mãe. E Marion, já é tarde demais. A Rachel denunciou o confinamento antes da ambulância sair. O hotel preservou as imagens do corredor e os registros de acesso, e eu ainda tenho todas as mensagens que você mandou do telefone da Nora. O quarto ficou em silêncio. Era isso que ele sabia. O rosto da minha mãe perdeu toda a cor. Thomas baixou o olhar. A boca de Lila se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Marion se recompôs primeiro. Eu não a confinei, ela disse. Eu a coloquei em um lugar tranquilo porque ela estava em pânico. A voz de Adrian permaneceu controlada.
Ela foi encontrada inconsciente atrás de uma porta trancada. Eu ia voltar. Você pegou o telefone dela. Para ela poder descansar. Você o usou para me dizer para não procurá-la. Marion olhou para mim, procurando a filha que sempre suavizava a verdade para ela. Nora, eu tomei uma decisão ruim sob pressão. Eu pensei que se todo mundo ficasse calmo, eu conseguiria administrar a situação sem destruir o casamento da sua irmã. Você viu o sangue. Eu não sabia o quão sério era. Eu te disse que precisava de um hospital. Você estava assustada. Eu estava em trabalho de parto. Eu entendo isso agora. Não, eu disse. Você entendia isso na hora. Por isso você pegou meu telefone. A expressão dela se fechou. Eu estava tentando proteger a família. A resposta doeu mais do que se ela tivesse admitido que simplesmente não se importava. Minha mãe acreditava que tinha protegido a família. Ela tinha protegido o salão, as flores, as fotos e a agenda. Ela tinha protegido a versão dela mesma que conseguia administrar qualquer problema sem constrangimento público. Meu bebê e eu não tínhamos sido incluídos no que ela considerava valer a pena proteger. Lila deu um passo à frente. Eu não sabia que ela tinha te trancado ali. Mas você sabia que eu estava sangrando. Eu sabia que você não estava se sentindo bem. Você me viu pedir pelo Adrian. A mamãe disse que tinha resolvido. E isso foi o suficiente para você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu estava prestes a me casar. Estava prestes a ter um bebê. Eu não pedi para ela fazer isso. Não, você só decidiu que não precisava saber o que ela tinha feito. Thomas se moveu entre nós, como se sua posição física pudesse transformar o confronto em algo equilibrado. Estamos todos abalados, ele disse. Sua mãe cometeu um erro terrível, mas discutir enquanto você está se recuperando não está ajudando ninguém. Eu olhei para o homem que eu tinha passado a vida inteira, considerando o pai mais gentil. Um erro é esquecer de fazer uma ligação. Ela mandou mensagens fingindo ser eu. Nora, quando Adrian perguntou onde eu estava, o que você fez? O silêncio dele respondeu antes que ele mesmo respondesse. Eu confiei na sua mãe. Você sempre confia nela quando confiar significa que você não precisa me proteger. Marion começou a chorar. Eu já tinha visto ela chorar antes. Normalmente, era o momento em que todo mundo parava de discutir o que ela tinha feito e começava a consolá-la. Dessa vez, ninguém se moveu. Uma enfermeira entrou depois de ouvir nossas vozes alteradas e pediu que minha família saísse. Marion tentou insistir que era minha mãe, como se aquele parentesco lhe desse acesso automático ao meu quarto de hospital. Eu disse à enfermeira que queria que os 3 fossem retirados. As palavras soaram estranhas na minha boca. Minha mãe me encarou. Você não pode estar falando sério. Estou. Nora, por favor, pense no que você está fazendo com essa família. Eu olhei para Adrian, depois para o espaço vazio ao lado da minha cama onde eu queria que a Elise estivesse. Estou pensando. Depois que eles saíram, uma obstetra explicou o que tinha acontecido. O descolamento em si não podia ser atribuído somente ao confinamento. Podia ter começado de qualquer forma, independente de onde eu estivesse, mas o atraso tinha permitido que o sangramento e o sofrimento fetal continuassem sem intervenção médica. Se eu tivesse chegado ao hospital quando os sintomas começaram, os médicos teriam tido mais tempo e mais opções. Ninguém podia garantir ainda que a Elise tinha escapado de lesões permanentes. Ela precisaria de observação contínua e exames de acompanhamento. Eu também enfrentava uma longa recuperação física da cirurgia e da perda de sangue. A médica passou esses fatos com cuidado, mas uma frase ficou fixa na minha mente. Uma intervenção mais cedo teria reduzido o risco. Minha mãe não tinha criado cada parte daquela emergência. Ela tinha escolhido impedir que eu recebesse ajuda durante ela. No dia seguinte, Adrian me levou para ver a Elise. Eu ainda estava fraca o suficiente para precisar de uma cadeira de rodas. Cada movimento puxava contra minha incisão, mas eu mal notei assim que a vi dentro da UTI neonatal. Ela parecia impossivelmente pequena sob os monitores. Uma pulseira de identificação hospitalar circulava seu tornozelo. Outra pulseira em torno do meu pulso continha as informações correspondentes que me identificavam como mãe dela. Coloquei minha mão pela abertura e toquei os dedinhos dela. Eles se fecharam ao redor do meu. Foi ali que o peso total da minha decisão ficou claro. Até então, parte de mim ainda pensava como filha da Marion. Eu me preocupava com a investigação,
O que os parentes diriam? Se minha cooperação mandaria minha mãe para a prisão? E se eu seria culpada por destruir a família? Mas a Elise não precisava que eu fosse uma boa filha para Marion. Ela precisava que eu fosse a mãe dela. Eu não podia ensinar a ela que amor significava proteger pessoas que a colocavam em perigo. Eu não podia dizer a ela um dia que lealdade familiar exigia silêncio enquanto pedia que ela confiasse em mim com sua segurança. A polícia não exigiu um depoimento imediato meu. O relatório da Rachel, as imagens de segurança e os registros de acesso já tinham estabelecido o suficiente para começar a investigação. Isso me deu tempo para me recuperar antes de decidir quão plenamente eu cooperaria. As evidências também significavam que minha mãe não podia mais controlar o que todo mundo acreditava. As imagens do corredor mostravam ela me guiando para a seção segura do hotel. Mostravam ela voltando sozinha com meu telefone na mão. O sistema de acesso registrou sua credencial temporária abrindo a sala de armazenamento. Não havia nenhuma segunda entrada de acesso até a Rachel destravar a porta. A agenda da cerimônia estabeleceu por quanto tempo eu fiquei desaparecida enquanto a família seguia com o casamento. O telefone do Adrian preservou cada mensagem que Marion mandou se passando por mim. Os horários coincidiam com o período em que eu estava batendo na porta e pedindo ajuda. Meu telefone foi recuperado entre os pertences seguros do casamento, desligado. Cada escolha tinha um horário registrado. Minha mãe podia chamar aquilo de pânico. Podia chamar de confusão ou uma tentativa de me manter calma. Os registros mostravam uma progressão. Ela pegou meu telefone, trancou a porta, mandou a primeira mensagem falsa, rejeitou a chamada do Adrian, mandou outra mensagem dizendo para ele não me procurar, desligou o telefone, voltou para o casamento. A cada passo, ela podia ter mudado de rumo. Não mudou. A investigação também recuperou uma mensagem que Lila tinha mandado para Marion antes do casamento. Por favor, não deixe a gravidez da Nora atrapalhar a cerimônia. Eu não aguento tudo virar sobre ela de novo. Isso não provava que Lila tinha pedido para nossa mãe me trancar em uma sala. Ela não tinha previsto nem pedido aquilo. Mas explicava o que Marion achava que estava protegendo. Quando confrontei Lila sobre a mensagem, ela imediatamente se defendeu. Eu estava nervosa, ela disse ao telefone. Eu não quis dizer para a mamãe te machucar. Você pediu para ela impedir que minha gravidez interrompesse o casamento. Eu quis dizer que ela devia manter as coisas calmas. Você sabia que eu estava mal e você não checou. Eu confiei nela. Eu também confiei. Sinto muito. A voz dela quebrou, e por um momento eu ouvi minha irmã caçula, em vez da noiva que tinha escolhido a cerimônia dela em vez de mim. Depois ela acrescentou, mas envolver a polícia está piorando tudo. Isso apagou a pequena abertura que o pedido de desculpas dela tinha criado. Pior para quem? Ela é nossa mãe. A Elise é minha filha. Você não precisa perdoá-la. Eu só estou pedindo que você pense no que uma acusação criminal pode fazer. Eu pensei no que as escolhas dela quase tinham feito. Lila continuou falando, mas eu não precisava mais defender meu entendimento do que tinha acontecido. Eu desliguei. Meu pai tentou em seguida. Thomas me visitou depois que voltei para casa, embora o Adrian tenha ficado no quarto. Meu pai carregava flores e um envelope com uma carta da Marion. Ele parecia mais velho do que no casamento. Eu deveria ter checado como você estava, ele disse. Deveria. Eu acreditei que sua mãe sabia onde você estava. Ela sabia. Os olhos dele caíram para o chão. Quero dizer, eu acreditei que você estava segura. Você acreditou no que era mais fácil para você continuar longe de tudo. Ele não discutiu. Por um momento, pensei que ele finalmente fosse aceitar o que sua passividade tinha custado. Depois ele colocou a carta da Marion sobre a mesa. Ela está com medo, Nora. Eu também estava. Ela pode ir para a prisão. Eu podia ter morrido. Eu sei. A Elise podia ter morrido. Eu sei disso também. Mas mesmo assim você veio aqui me pedir para protegê-la. Eu vim pedir clemência. Eu olhei com cuidado. Onde estava sua clemência quando Adrian perguntou onde eu estava? O rosto dele se contraiu. Eu cometi um erro. Você fez a mesma escolha que você fez a vida inteira. Você deixou a mamãe decidir o que era verdade porque desafiá-la teria perturbado a paz. Eu nunca quis que você se machucasse. Mas você sempre esteve disposto a deixar que eu absorvesse a dor se isso mantivesse todo mundo junto. Ele começou a chorar então, silenciosamente e sem exigir consolo. O remorso dele era real.
Simplesmente não era suficiente para torná-lo seguro. Eu disse a ele que precisava de distância. Ele deixou a carta da Marion, mas eu não a abri naquele dia. Nas semanas seguintes, parentes me contataram com diferentes versões do mesmo pedido. Alguns me lembravam que Marion tinha sido uma mãe dedicada. Alguns diziam que ela tinha entrado em pânico. Outros avisavam que cooperar humilharia a família inteira e destruiria permanentemente as memórias do casamento da Lila. Ninguém conseguia explicar por que preservar aquelas memórias exigia que eu ficasse em silêncio sobre quase perder minha filha. Mesmo assim, as palavras deles alcançaram a parte mais vulnerável de mim. Eu tinha sido treinada para acreditar que o conflito se tornava minha culpa no momento em que eu me recusasse a ceder. À noite, eu ficava acordada me perguntando se deveria minimizar meu depoimento. Eu imaginava minha mãe no tribunal. Imaginava parentes se afastando de mim. Imaginava feriados sem meus pais ou minha irmã. Então eu me lembrava da porta do depósito. Me lembrava de chamar por ajuda enquanto a música continuava do outro lado da parede. Adrian nunca me disse qual decisão tomar. Se você não quiser cooperar, eu respeito isso, ele disse. Se você quiser, eu vou estar ao seu lado, mas essa escolha tem que ser sua, não deles, nem minha. O que você faria? Eu diria a verdade. Isso não é a mesma coisa que decidir se sua mãe deve ser punida. Não, ele disse. Mas você não está decidindo a punição dela. Você está decidindo se as pessoas responsáveis por essa decisão recebem a verdade. Eu olhei para Elise dormindo no berço ao nosso lado. A pulseira de hospital tinha sido removida do tornozelo dela, mas eu tinha guardado a minha. 2 pulseiras iguais. Uma conexão. Uma responsabilidade que eu não abriria a mão. Eu prestei meu depoimento formal. Descrevi as contrações, o sangramento, meu pedido por assistência médica, o telefone sendo tirado de mim e o som da porta trancando. Descrevi as palavras da minha mãe sobre não me deixar parar a cerimônia. Autorizei a liberação legal dos registros médicos e informações do telefone relevantes. Eu não exagerei, não precisava. Os fatos já eram graves o suficiente. Quando o depoimento terminou, eu esperava me sentir como se tivesse traído minha família. Em vez disso, senti luto. Havia uma diferença. Traição significaria que eu tinha violado algo honesto e seguro. Luto significava que eu finalmente estava aceitando que o que eu achava que tinha ido embora. Marion foi indiciada, sob a lei estadual aplicável, por cárcere privado com agravante e negligência que colocou em risco a vida de outrem. Sua advogada inicialmente argumentou que ela tinha me oferecido um lugar tranquilo para descansar e nunca teve intenção de causar dano. Os registros de acesso e as mensagens falsas tornaram aquela explicação impossível de sustentar. Uma pessoa que acreditasse que eu estava descansando voluntariamente não precisaria se passar por mim. Uma pessoa que pretendesse ajudar não impediria meu marido de me encontrar. Uma pessoa que tomou uma decisão de pânico não continuaria tomando novas decisões para encobri-la. Marion eventualmente aceitou um acordo de confissão de culpa. A resolução incluiu uma pena de custódia, liberdade condicional supervisionada após sua libertação, restituição e uma ordem de restrição de contato me cobrindo a mim e a Elise. Não houve nenhuma confissão dramática em tribunal. Minha mãe não se tornou de repente uma pessoa diferente. Em sua declaração, ela expressou remorso pelo perigo médico e disse que nunca tinha pretendido que ninguém se machucasse. Mas ela também falou sobre a pressão do casamento, o dinheiro que nossa família tinha investido e o pânico que sentiu quando tudo ameaçou desmoronar. Mesmo durante seu pedido de desculpas, ela permaneceu focada no evento que tinha tentado preservar. O casamento sobreviveu, nossa família não. O'Brien Glenn cooperou plenamente com a investigação. O hotel preservou seus registros, revisou seus procedimentos de acesso e reforçou as restrições sobre como as credenciais temporárias podiam ser usadas. Rachel nunca tentou fazer parte do nosso conflito familiar. Ela simplesmente reconheceu que uma mulher grávida e inconsciente encontrada atrás de uma porta trancada exigia que as evidências fossem protegidas. Seu profissionalismo tinha realizado o que meus parentes não fizeram. Tinha permitido que a verdade existisse fora do controle da Marion. Lila continuou casada, mas depois admitiu que toda vez que olhava para as fotos do casamento,
Se lembrava de onde eu estava enquanto elas eram tiradas. Ela mandou várias cartas de desculpas escritas. Em uma delas, reconheceu que sabia que eu estava sentindo dor e escolheu não confirmar se eu estava segura. Eu acreditei que ela estava arrependida. Também me lembrei que a primeira reação dela tinha sido proteger a Marion e o casamento. Eu confirmei o recebimento das cartas, mas não retomei o contato. Thomas permaneceu com minha mãe. Suas desculpas posteriores foram mais honestas do que a primeira, e ele admitiu que sua recusa em desafiar a Marion tinha ajudado a criar o sistema familiar que me colocou em perigo. Mas ele continuou perguntando se a ordem de restrição de contato podia eventualmente ser suavizada. Ele ainda queria reconciliação antes que a segurança fosse reconstruída. Eu mantive minha distância. Encerrar o contato não pareceu triunfante. Havia dias em que sentia falta da versão da minha mãe que eu tinha passado anos esperando que ela se tornasse. Sentia falta da bondade mais discreta do meu pai, mesmo depois de entender quão pouca proteção ela tinha fornecido. Sentia falta da Lila antes de cada interação virar uma medição de qual irmã importava mais, mas sentir falta de alguém não os tornava seguros. O perdão, se algum dia viesse, não restauraria automaticamente o acesso. Minha recuperação física levou meses. A incisão cicatrizou antes do medo. Portas fechadas faziam meu coração disparar. Um telefone desligado podia me levar de volta para o depósito antes que eu entendesse o que tinha disparado a lembrança. Comecei acompanhamento profissional para trauma e aprendi que curar não exigia que eu minimizasse o que tinha acontecido. Adrian me apoiou sem tentar supervisionar cada movimento meu. Ele perguntava o que eu precisava em vez de decidir por mim. Quando eu tinha dificuldades, ele me lembrava que aceitar ajuda não era o mesmo que abrir mão do controle. Elise permaneceu sob observação médica depois de sair da UTI neonatal. Cada consulta de acompanhamento me assustava. Eu observava as expressões da médica, esperando que alguém identificasse uma consequência permanente da privação de oxigênio e do tratamento tardio. Nenhuma lesão neurológica permanente foi encontrada. Ela ficou mais forte. Seus movimentos ficaram mais confiantes. Seu choro encheu nossa casa. Ela desenvolveu o hábito de segurar um dos meus dedos enquanto dormia, assim como tinha feito quando a toquei pela primeira vez dentro da UTI neonatal. A sobrevivência dela não apagou o que tinha acontecido. Me deu a chance de garantir que o padrão terminasse comigo. Uma noite, meses depois do casamento, eu estava sentada no sofá da sala, com a Elise apoiada no meu peito. As 2 pulseiras de identificação hospitalar estavam guardadas em uma pequena caixa na mesa. Meu telefone estava ao lado delas, totalmente carregado e ao alcance. Adrian checou a porta da frente antes de ir para a cozinha. Por um momento, fiquei olhando para a fechadura. Depois me levantei com cuidado, segurando a Elise contra meu ombro, e fui até a porta eu mesma. Girei a fechadura por dentro. O som foi o mesmo clique mecânico e discreto que eu tinha ouvido no Briar Glen. Mas essa porta era da minha casa. Meu telefone estava ao meu alcance. Minha filha estava segura nos meus braços. E dessa vez, a fechadura não tirou minha escolha. Ela a protegeu.